Fala pessoal, tranquilo? Nossa aula de hoje é sobre erosão. Essa aula será dividida em duas partes. Erosão propriamente dita. Nessa primeira aula sobre erosão, a gente começa falando sobre o conceito, beleza? O conceito básico de erosão é o desgaste. E aí, quando falamos aqui nesse conceito desgaste, estamos tratando de transporte, de movimento. Essa é uma das grandes diferenças entre intemperismo e erosão. O intemperismo ele é um processo in situ, ele é um processo parado de transformação química, mecânica ou biológica. A erosão é um processo caracterizado pelo movimento de massa, pelo transporte, pelo desgaste da rocha ou do solo por agentes exógenos. Então, desgaste da rocha ou do solo por agentes exógenos, por agentes externos. Esse processo de desgaste ele é dividido em dois grandes modelos. O primeiro deles é a chamada abrasão. E o segundo, tema da nossa segunda aula sobre erosão, ele é caracterizado pelo deslizamento de terras ou movimento de massa. Bom, o primeiro processo erosivo, caracterizado como abrasão, ele é dado por um desgaste, por um transporte, por um desgaste, por desfazer mecanicamente, um desgaste mecânico das rochas. As rochas, elas só são desgastadas, elas só são movimentadas de forma mecânica no processo erosivo. Se a gente tiver uma transformação química da rocha, por exemplo, já estamos falando de intemperismo. Então, a abrasão é o desgaste mecânico das rochas. Esse desgaste mecânico ele pode ser produzido por meio glacial ou gelo, por processos eólicos ou do vento, ou por processo hídrico chamado de erosão marinha. É muito simples o processo. A erosão glacial, claro, ela não acontece no Brasil, mas ela já aconteceu no Brasil e vocês vão identificar isso quando eu falar. A erosão glacial ela é dividida, e eu didaticamente faço a divisão aqui, em dois tempos, no tempo 1 e no tempo 2. No tempo 1, repara o que nós temos. Nós temos um determinado relevo, com uma certa declividade, e esse relevo ele está coberto por uma geleira. Quando eu falo geleira, galera, eu estou falando daquelas grandes massas de gelo que existem no mundo, tá? Então, estou falando de grandes geleiras que cobrem grandes extensões de terra nas regiões mais frias do planeta. Combinado? São geleiras que podem ter algumas centenas de metros de espessura. Estou falando aí de 100, 200 metros de espessura, podendo chegar a quilômetro de espessura de geleira. Essas geleiras elas cobrem a superfície e na superfície nós podemos ter coberta por essa geleira algumas rochas soltas. O que são essas rochas soltas? São rochas quebradas, sedimentos grosseiros, fruto, por exemplo, de um intemperismo em função da diferença de temperatura. Quando a geleira congela e quando ela degela, essa formação de água líquida, água sólida, água líquida, água sólida, ela pode produzir um intemperismo mecânico chamado de crioclastia, que vai soltar algumas rochas no fundo dessa geleira. Quando, ao longo do tempo geológico, as condições climáticas modificam, significa que essa geleira pode entrar em processo de derretimento. Repara então, galera, que é muito raro acontecer erosão glacial. Eu tenho que ter uma geleira, espessa com muito peso, e ao longo do tempo geológico, essa geleira ela tem que começar a derreter. Por que ela vai derreter? Porque na medida em que ela começa a mudar de estado do sólido para o líquido, significa que ela vai desprender dessa rocha, ela vai começar a soltar da superfície, e ao soltar, ela tende a se movimentar, ela tende a escorregar pela superfície em função da declividade dessa superfície. Então, a gente vai ter um movimento da geleira.
Esse movimento acontece por variação de temperatura, aquece um pouco, essa geleira tende a entrar em degelo e ela pode se soltar da rocha e movimentar. E esse movimento acontece fruto da ação da gravidade. Então, a gravidade tem papel fundamental no processo erosivo, que está vinculado à declividade. Essa gravidade mais o degelo dessa geleira resultam, esse processo gravidade mais degelo, resulta no transporte ou no movimento da geleira. Então, a gente vai chamar de transporte de detritos. Que detritos são esses? As rochas que estão soltas na superfície. Quando a geleira movimenta, ela traz essas rochas soltas junto com ela, que é o transporte de detritos. Esses detritos transportados, entrando em movimento, junto com o peso da geleira, eles vão atritar. A gente vai ter a partir daqui o atrito das rochas soltas que estão sendo transportadas pela geleira com a superfície pela qual a geleira desliza. Então, traduzindo isso, a geleira começa a derreter, tem o degelo, ela entra em movimento por causa da gravidade e, ao entrar em movimento, ela leva as rochas com ela. Ao levar as rochas, produz atrito desse material, desse sedimento grosseiro com a superfície. Esse atrito são essas rochas arranhando, raspando na superfície. Significa que, em função desse atrito, as rochas soltas, esses sedimentos grosseiros, atritando com a superfície, produz o desgaste dessa superfície. Então, a gente vai produzir o desgaste. Agora, vocês vão entender que todo processo erosivo é caracterizado essencialmente como um processo de modelagem da superfície, de transformação da superfície. E toda transformação produz um relevo. Esse desgaste, esse atrito, arranha a superfície, produzindo esses dois relevos que estão aqui. Aqui é o desenho sem a geleira mais. A geleira foi embora e o que ficou foi o relevo produto desse atrito e desse desgaste, desse arranhão na superfície. Quando a gente tem esse arranhão, esse atrito de forma mais superficial, é uma forma de relevo chamado de estrias. São as estrias na rocha, os arranhões na rocha, produzidos pelo atrito e pelo desgaste. Quando esse atrito é muito intenso ao longo do tempo geológico, a gente pode ter a formação de grandes vales, de grandes buracos na rocha, fruto desse atrito em larga escala produzido pela gravidade, o degelo e detritos transportados pelo gelo. Esses vales, que é como se fossem a evolução dessas estrias, que são pequenos sulcos na superfície, recebem o nome de fiord, que são os fiordes típicos de ambientes de clima frio. No mundo, os fiordes mais famosos são os fiordes da Noruega, os fiordes noruegueses, que são lindos, inclusive. Então, em função desse desgaste, nós temos como resultado a formação desses dois relevos, desses dois vales em rocha, as estrias mais superficiais e os fiordes mais profundos. Aí é que está a sacada. Esses dois relevos aqui, eles só podem ser formados pela erosão glacial ou erosão pelo gelo. Qualquer lugar do mundo que a gente encontre estrias em uma rocha, a gente pode falar que é fruto de erosão glacial ou do gelo. Aqui no Brasil hoje não tem esse processo erosivo, mas aqui no Brasil já teve esse processo erosivo, por exemplo, no sertão nordestino, no sul do Brasil. Existem rochas com esse tipo de relevo formado, esse tipo de identificação formada, que são as estrias, em função da erosão glacial. Qual é a conclusão que a gente chega? Que aqui no Brasil nós já tivemos cobertura de gelo bastante significativa que produziu formas de relevo, no nosso caso as estrias, fruto da erosão glacial. Nós não temos fiordes, porque o volume de gelo não foi tão duradouro e tão significativo ao ponto de produzir um grande vale nessa rocha.
Tranquilo? Então, no Brasil, a gente já teve cobertura de gelo significativa ao ponto de produzir algumas microformas de relevo, frutos dessa erosão. Essa é a primeira. A segunda, erosão por abrasão, que é o desgaste mecânico. Aqui eu dei o exemplo do desgaste mecânico, a rocha atritar e arranhar, os sedimentos soltos, né, arranharem a superfície de rocha, isso é um desgaste mecânico. Existe um segundo tipo, que é a erosão por abrasão eólica ou erosão pelo vento. Essa é muito simples. O que vai acontecer? Nós temos o vento soprando neste ambiente. Isso daqui, gente, que eu estou fazendo bonitinho aqui, é o vento, tá? Então, a gente tem aqui o vento soprando, tranquilo? Que a gente chama de escoamento ou movimento laminar do vento. Esse vento, ao movimentar, ele vai transportar sedimentos. E quanto mais forte for o vento, mais sedimentos são transportados. Então, aqui eu estou representando os sedimentos transportados pelo vento no seu movimento. Sedimentos transportados. Significa que agora que vocês identificaram o processo de erosão glacial, agora vocês entendem com muita clareza o processo de erosão eólica. Quem entendeu um agora vai entender o outro com muita facilidade. O gelo transporta o sedimento, que são as rochas soltas, que atritam com a superfície, desgastam e formam estrias e fiordes. Agora, quem está movimentando os sedimentos é o vento. O vento está fazendo o papel do gelo, por isso erosão eólica. Esse sedimento ele vai entrar em atrito com a superfície. Estou fazendo um sedimento maior aqui para a gente identificar o atrito, tá? Um sedimentão aqui, ó. A gente vai ter o atrito. Portanto, isso daqui é caracterizado pela colisão do sedimento com a superfície. Se você quiser pensar na física, é uma colisão inelástica. E essa colisão é o atrito. Esse atrito vai produzir o desgaste da superfície rochosa. Então, a rocha, a superfície, gradativamente ela vai sendo desgastada, ela vai sendo comida em função desse processo de atrito. Ao longo do tempo geológico, este movimento, que é um movimento que vai caracterizar o vento, transportando os sedimentos, esse movimento, ele vai desgastando a superfície. Esse tracejado que está aqui é a superfície original, ou seja, o relevo original, a superfície original do relevo, beleza? Superfície original, que foi desgastada e o que sobrou foi essa forma de relevo que está aqui. Essa forma de relevo típica, formada exclusivamente pela erosão eólica, ela recebe o nome, vou colocar aqui de outra cor para ficar bem bonitinho, ela recebe o nome de Inselberg. Não confundam com iceberg, tá? Iceberg é gelo. Aqui a gente está falando de uma forma chamada de Inselberg. Essa forma Inselberg, que são algumas torres de rocha formada pela erosão eólica, elas acontecem basicamente em dois ambientes. Ou melhor, elas acontecem basicamente em um ambiente, que para o vento conseguir transportar os sedimentos, a gente precisa ter um ambiente extremamente seco. Porque se tiver água nesse ambiente, o sedimento fica pesado e o vento não consegue transportar. Por isso, os Inselbergs, eles são típicos dos desertos. O Inselberg, só para vocês terem uma noção aí, quem já assistiu o desenho, Papaléguas, o desenho Papaléguas, ele mostra vários Inselbergs. Ele se passa no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem vários Inselbergs, várias torres de rocha formada pelo atrito dos sedimentos com a superfície movimentado pelo gelo, pelo vento. No caso do Brasil, a gente tem Inselbergs típicos no sertão nordestino. E esses Inselbergs, eles são sempre, inevitavelmente, de rochas cristalinas. Todo Inselberg é caracterizado por rochas cristalinas, típicos de um relevo de ambiente seco, dos desertos no mundo, no Brasil, no caso do sertão, em função do movimento do ar. Tranquilo? O terceiro processo erosivo, 1.3, é a erosão marinha. Agora, a erosão pela água, muito simples de ser identificada. Na erosão marinha, eu dividi aqui em 4 tempos diferentes. Então, imagina que a gente tem um ambiente litorâneo, que eu vou fazer o desenho aqui,
Quem estiver assistindo essa aula e quiser fazer o desenho junto, fique à vontade. Então imagine que a gente tem um primeiro ambiente aqui, que é o ambiente do litoral. Beleza? E aí teremos o mar neste ambiente aqui. Então eu tenho a praia e o mar ocupando essa região. Beleza? As ondas do mar, elas vão desgastando a superfície, fazendo uma abrasão, aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. No estágio 2, reparem nessa configuração do relevo aqui, ó. No estágio 2, em função da presença da água do mar, a gente tem um leve desgaste em função da presença das ondas, da água que bate na superfície, que começa a desgastar este ambiente aqui. Esse desgaste, esse início do desgaste é o que nós chamamos de abrasão, que é o desgaste fruto da onda do mar. Então ele começa a desgastar a rocha no litoral. No estágio 3, esse desgaste ele já é bem mais perceptível, a gente já tem um desgaste bem maior no fundo do mar, não é um desgaste que a gente consiga ver a olho nu, especialmente. O oceano ele está aqui, e a rocha no fundo do mar ela foi ainda mais desgastada. Significa que que essa parte litorânea ela vai perdendo a sustentação no fundo do mar, bem no litoral, em função do desgaste promovido pela água. Ao perder a sustentação, no estágio 4, a gente tem o colapso desse material. Esse material rochoso sem sustentação, ele colapsa, ele cai no fundo do mar, formando as rochas soltas lá no fundo do mar. E como resultado disso, a gente tem a formação de um grande paredão no litoral, em função da água mole em pedra dura, da água do oceano batendo com as ondas, formando aqui um grande paredão no litoral, que vai continuar sofrendo esse processo e ele vai recuando cada vez mais. Então, nesse estágio 4, a gente tem a formação deste relevo, que é um paredão litorâneo. Repara que todo processo erosivo ele produz um relevo. Ele vai produzir as estrias ou fiordes pelo gelo, os inselbergs pela erosão eólica, e quando a gente tem erosão marinha, ele vai produzir as famosíssimas falésias marinhas, que são esses paredões que dão exatamente no mar, normalmente não tendo praia, não tendo areia. Aqui no Brasil a gente tem falésias ao longo de todo o litoral. Existem as falésias nordestinas, existem as falésias do sudeste e as falésias do sul do Brasil. Repare então que por abrasão, todo processo erosivo ele vai resultar em alguma forma de relevo, por isso ele é classificado como processo de modelagem da superfície terrestre.